novamente ler a Escritura, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Nós iremos ler do versículo 30 até o versículo de número 44. Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 44, está escrito assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se entre grupos ou em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Mais uma vez oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome pelas maravilhas da Tua palavra. Louvamos o Teu nome e pedimos ao Senhor que, da mesma maneira como o Senhor alimentou aqueles 5.000 homens, quando multiplicou os pães e os peixes, assim também o Senhor esteja alimentando nossos corações nesta hora, com a palavra do Senhor. Oramos confiando no nome precioso de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nos versículos 7 a 13 aqui deste capítulo, nós lemos que o Senhor Jesus, a certa altura do seu ministério, enviou 12 dos seus discípulos, a quem ele deu o nome de apóstolos, para que em seu nome pregassem pelas aldeias da Galiléia, anunciando o Evangelho, como diz a Escritura, primeiramente aos judeus, para que depois fossem também aos gentios. E agora Marcos nos conta o que aconteceu depois que os discípulos voltaram. Embora ele faça isso de uma forma bastante resumida, porque ele tem um outro foco aqui, mas então eles vêm, eles contam para Jesus as coisas maravilhosas que tinham acontecido. De acordo com o Evangelho de Mateus, ele diz: olha, alegrem-se não porque os demônios se submetem a vocês, mas acima de tudo porque o nome de vocês está escrito na lista de membros lá do céu. E aqui então Marcos, ele acrescenta, ele conta para nós
que depois que os discípulos voltaram e prestaram seus relatórios a Jesus, ele disse: então venham agora, vamos para um lugar deserto, onde vocês poderão descansar um pouco. E aí, segundo o que a gente percebe aqui, eles devem ter ido de barco costeando o mar da Galileia, porque as pessoas viram que eles estavam no barco indo para um outro lugar, e as pessoas começaram a correr em direção a eles mesmos, né? Em direção a Jesus e os discípulos dele, assim, pela praia, pelas encostas. E foram correndo, alguns correram tanto que até chegaram antes de Jesus e os discípulos naquele lugar. Diz o texto também que então, quando desembarcaram, Jesus olhou para aquela multidão toda e ficou compadecido no seu coração, porque eram como se fossem ovelhas que não têm pastor. Então Jesus fez com que os seus discípulos fossem descansar, mas Jesus não ficou descansando. Ele passou a ensinar muitas coisas para eles a respeito do reino de Deus. No fim da tarde daquele dia, os discípulos voltaram e disseram a Jesus: Senhor, este lugar é deserto, quer dizer, esse lugar é sem habitantes, e já está ficando tarde. Então, manda essas pessoas irem para casa, despede-os, para que cada um, passando pelas aldeias, pelos vilarejos ao nosso redor, possam comprar alguma coisa e comer. O Evangelho de João, que assim como Mateus e o Evangelho de Lucas também, esse é um milagre contado nos 4 evangelhos, o Evangelho de João diz que Jesus respondeu assim para eles: então, dai vocês mesmos, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas João explica para nós que Jesus bem sabia o que ele estava para fazer. O que ele desejava, quando ele disse para os discípulos: dai-lhes vós de comer, o que ele estava fazendo era testando a maturidade espiritual dos discípulos, vendo até que ponto eles já haviam crescido espiritualmente. E não que Jesus esperasse que eles realmente fizessem isso. Mas os discípulos respondem até com uma certa animosidade ao Senhor: o que nós vamos fazer? O Senhor quer que nós vamos até algum lugar próximo e compremos pão para essa multidão toda? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E de verificar. E então eles foram e disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Basta, disse Jesus, façam com que todos se assentem. E todo aquele povo então se assentou naquela grama, naquela relva verde, diz aqui o texto de Marcos. Jesus tomou daqueles pães nas suas mãos, os abençoou, dando graças a Deus, e depois repartiu entre as pessoas. Os 5.000 foram alimentados com apenas 5 pães. E depois disso, eles ainda recolheram 12 cestos cheios de pães. Assim como havia 12 tribos em Israel, e assim como o novo Israel de Deus estava iniciando com os 12 apóstolos. Esse texto, meus irmãos, nós, conforme observamos, podemos notar que ele não está apenas falando para nós de um milagre de pães, uma transformação de pães ou uma multiplicação de pães. Aliás, não foi a única vez que Jesus fez isto. Aqui mais tarde, lá no capítulo 8, nós lemos sobre uma segunda multiplicação dos pães. O mesmo acontece quando nós olhamos os outros 2 evangelhos sinóticos. Mas Marcos, ele traz para nós alguns detalhes que revelam que o que ele deseja aqui trazer para nós é todo um significado espiritual naquilo que estava acontecendo. Esses detalhes, eles consistem numa série de alusões ao Antigo Testamento e que mostram para nós onde é que Marcos queria chegar. Nós estamos hoje de um ponto de vista privilegiado, porque hoje nós temos o Evangelho todo, já contando a história para nós.
O que não era o caso dos discípulos, quando eles viram aquelas coisas acontecendo. E só mais tarde, quando eles foram pensando, é que eles foram percebendo a maneira como Jesus estava se revelando para eles. Por exemplo, aqui nesse mesmo capítulo, no versículo de número 52, está escrito assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O Evangelho de João nos ensina que quando eles viram os pães se multiplicando, eles pensaram assim: esse homem vai solucionar o problema de fome da terra inteira. É desse homem que nós precisamos para o nosso rei. E aí Jesus precisou dizer para eles: não é isso que eu estou fazendo, não é? Assim, o significado é outro. Vocês precisam batalhar, vocês precisam vir a mim por causa do pão que subsiste para a vida eterna. Quando nós olhamos na segunda multiplicação dos pães, novamente nós percebemos que eles ainda não entenderam. Lá no capítulo 8, eu gostaria de ler agora com os irmãos, o versículo de número 17. Nós voltaremos brevemente a esse texto aqui, mas no versículo 17 está escrito assim: Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? E no versículo de número 21 também, aqui do capítulo 8, ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Veja, o que o Evangelho está nos mostrando com isso é que o grande milagre não foi a multiplicação dos pães. Há algo mais a ser aprendido aqui, algo que precisa ser compreendido com o coração. Mas a que detalhes eu me refiro? Que imagens esta cena da multiplicação dos pães provoca ou deve provocar em nós? São coisas, meus irmãos, são pequenos detalhes que Marcos, ao nos contar, evoca o Antigo Testamento. E eu gostaria de considerar algumas dessas coisas com vocês. Primeiro, é que em 3 versículos aqui, no capítulo 6, o Evangelho diz que aquela multidão estava num lugar deserto. Versículo 31, Jesus diz assim para os seus discípulos: vinde para um lugar deserto. Versículo 32, ele usa a expressão lugar solitário. A expressão, ou melhor, a palavra usada lá no texto original é a mesma palavra que aparece no versículo 31, de onde vem a nossa palavra ermo, né? A palavra grega eremos. De onde vem o nosso... O que é um lugar ermo? É um lugar onde não habita ninguém, é um lugar vazio. E depois, no versículo 35, são os discípulos que falam a Jesus: é deserto este lugar. Ora, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, meus irmãos, nós aprendemos que vida no deserto muitas vezes foi a vida normal do povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, por exemplo, deserto é o lugar no qual viveu a igreja do Senhor, a congregação de Israel, durante aproximadamente 40 anos. E depois eles finalmente entraram na terra prometida. Agora, nesse deserto, diz Deuteronômio, capítulo 8, durante aqueles 40 anos, eles estavam sendo protegidos por Deus. Eles estavam sendo guiados pelo Senhor. Ou como lemos, né, no profeta Isaías, o Espírito do Senhor e o anjo do Senhor estavam conduzindo o povo de Israel ali. No deserto também é aquele lugar pelo qual o profeta Elias andou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, onde ele encontrou-se com Deus. Deserto também é o lugar para onde Jesus foi, logo depois que ele foi batizado. E ali ele enfrentou toda a sorte de tentações. As regiões desertas da Arábia foram o lugar para onde o apóstolo Paulo também foi, depois da sua conversão. E ali ele ficou 14 anos antes de começar a pregar o Evangelho. Então fiquemos com isso na nossa mente. Os discípulos foram levados pelo próprio Senhor Jesus para um lugar deserto, para um lugar onde não habitavam pessoas, para estarem ali com ele. E assim também aquela grande multidão. Agora, um segundo detalhe que eu quero destacar
está no versículo de número 34, aqui do capítulo 6. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa compaixão de Jesus, a respeito da qual esse versículo aqui nos fala, é uma expressão muito usada nos evangelhos para descrever o grande sentimento de Jesus em relação aos seres humanos. Tudo que Jesus faz, aliás, a palavra amor é uma palavra que não aparece tanto. A palavra que mais aparece é a palavra compaixão. E isso porque compaixão é uma manifestação de amor. No texto de Mateus capítulo 9, essa expressão, e ele compadeceu-se das multidões, porque eram como ovelhas que não têm pastor, ela aparece lá também, mas numa circunstância diferente. Vocês se lembram? O texto diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se e disse assim para os seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quer dizer, este é um assunto, esta é uma atitude tão preciosa do coração de Jesus aos olhos dos evangelhos, que Jesus a fala nos evangelhos em ocasiões diferentes. Foi por compaixão, diz a Escritura, que Jesus tocou naquele homem leproso e o curou. Foi movido de compaixão que Jesus curou aquele homem que tinha uma das suas mãos mirrada na sinagoga em Cafarnaum. Foi movido por compaixão que Jesus ressuscitou o filho da viúva na cidade de Naim. Foi movido por compaixão que Jesus libertou o Gerazeno ou o Gadareno que estava endemoniado. Tudo que Jesus faz nos evangelhos, ele faz movido por compaixão. Agora, você se recorda da nossa última meditação na semana passada? Quem era o rei da Galileia? Quem era aquele que, segundo o Antigo Testamento, era o pastor de Israel? Herodes. E veja o contraste, veja a diferença. Herodes era um homem sanguinário, era um assassino, era um adúltero, era alguém que, conforme diria o profeta Ezequiel, era pastor de si mesmo. Mas Jesus é bem diferente. Jesus, ele apacenta por causa da sua compaixão pelas pessoas. Eu quero associar, meus irmãos, esses dois detalhes que nós já vimos com 2 ou 3 textos do Antigo Testamento. O primeiro texto do Antigo Testamento que eu quero associar está lá no Salmo 78. O Salmo 78 está contando para nós a respeito das maravilhas do Senhor, falando aquilo que Deus fazia ou fez pelo seu povo na antiguidade, como desde o começo ele cuidou da nação de Israel. E aqui no Salmo 78, nos versículos 52 a 54, mais uma vez, assim como Isaías faz, o escritor, ele se lembra de quando o povo de Israel saiu do Egito. E o que Deus fez ali, desde que eles saíram até entrar na terra prometida. Salmo 78, versículos 52 a 54 diz assim: fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto. Como um rebanho, dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. A ideia aqui que nós queremos destacar mais uma vez, meus irmãos, é a ideia do bom pastor cuidando das suas ovelhas. Bem, uma outra passagem que eu quero citar está em Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 é uma mensagem de Deus contra os pastores infiéis de Israel, a saber, os seus profetas, os seus sacerdotes e os seus reis. Pastores que apenas pensavam em si mesmos e que não amavam o povo do Senhor. Nós podemos dizer falsos sacerdotes, falsos profetas, que não governavam como Deus queria e por isso
Israel estava se perdendo, adorando ao pecado, porque eles não confrontavam Israel com os seus pecados. Mas é uma promessa de Deus para as ovelhas do Senhor em Israel. Eu quero ler com os irmãos os versículos 23 até 25. Está escrito assim, em Ezequiel 34, 23 a 25. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto, e dormirão nos bosques. Quando Ezequiel escreveu essas palavras, vocês sabem, o rei Davi já havia falecido há algumas gerações. Mas por que ele diz aqui, eu vou pastorear, Davi será o pastor que eu colocarei sobre as minhas ovelhas? Porque Deus, através dos profetas, também havia prometido que o trono de Davi jamais teria fim, que sempre haveria alguém para assentar-se no seu trono. E você sabe de quem ele está falando, não é? Ele está falando daquele descendente de Davi, que seria o grande pastor de Israel. Da descendência de Davi, brotaria um renovo que reinaria para sempre. Agora, Deus diz assim, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. Isso te faz lembrar algum outro lugar da Escritura Sagrada? Por favor, vamos olhar para João capítulo 10, versículos 15 e 16. Em João 10, 15 e 16, o Senhor Jesus escreve, ou melhor, ele diz assim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. De quem é que Ezequiel estava falando? Em quem é que se cumpre? Agora eu quero observar com vocês um terceiro detalhe no texto de Marcos. Está lá no capítulo 6, versículo de número 34. Perdão, versículo 39. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Nesse lugar deserto, em que o compassivo coração de Jesus alimenta essa multidão, ele faz essa multidão repousar em relva verde. O que isso te lembra? O que, meu amor? O Salmo 23. Estando todos assentados, Jesus toma do pão, Jesus dá graças a Deus, e o apóstolo Paulo mais tarde explica ou ensina que toda vez que você dá graças a Deus pelo alimento que você vai participar, esse alimento é santificado. Ele é abençoado por Deus. Jesus dá graças a Deus e depois ele alimenta aquela imensa multidão. Primeiro, Jesus alimenta com a sua palavra. Quando ele olha para aquelas pessoas que são como ovelhas que não têm pastor, ele se compadece e o que ele faz? Ele passa a ensinar essas pessoas. Jesus, assim como alimenta com a palavra de Deus, logo depois, percebendo também a necessidade que eles tinham de pão para o sustento dos seus corpos, ele também alimenta eles fisicamente. Mas como eu tenho dito para vocês, tudo isso daqui tem um significado espiritual. E por que nós podemos entender que isso tem um significado espiritual? Será que nós não estamos forçando a palavra de Deus a nos dizer algo que ela não está dizendo? Será que nós estamos fazendo uma exegese, colocando ali no texto aquilo que nós queremos que ele diga? Não, não é isso. E para explicar melhor, eu quero olhar com os irmãos
para o texto lá de João capítulo 6, onde o próprio Senhor Jesus está falando a respeito disto. João capítulo 6, do versículo 32 ao versículo de número 35. Se você olhar para o capítulo 6 aqui de João, verá que o título dele é A Multiplicação dos Pães e Peixes. E verá também que essa mesma história é contada nos outros evangelhos todos, não é? Agora, a partir do versículo de número 22, Jesus passa a explicar o significado do que havia acontecido quando ele multiplicou os pães. Eu quero apenas ler com os irmãos dos versículos 32 ao 35. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Os irmãos conhecem também o contexto aqui, não é? No dia seguinte ao em que Jesus realizou o milagre dos pães, as pessoas estavam todas procurando por ele, procurando, e Jesus disse para eles: vocês estão me procurando porque vocês viram eu multiplicar os pães e agora querem que eu sempre faça isso. Você sabe, aquele velho problema, não é? Que as pessoas experimentam alguma coisa e depois querem aquilo constantemente. Há pessoas que não seguem a Jesus por causa da vida eterna, seguem a Jesus pelas possibilidades de prosperidade neste mundo e coisas parecidas. Então Jesus está dizendo aqui para eles: olha, não me sigam por causa disso, né? E me sigam, se alimentem de mim para a vida eterna. Os judeus então respondem para ele: nossos pais comeram do maná no deserto. E o Senhor, o que vai dar para nós? E Jesus passa a explicar que aquilo que eles comeram lá no deserto não era o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é Ele, Jesus, que dá a vida eterna. Quando Jesus explicou que esse era o propósito dele, as pessoas disseram assim umas para as outras: duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir? E muitos discípulos de Jesus o abandonaram. Então Jesus se volta para os 12 e pergunta: e quanto a vós outros, também quereis vos retirar? Ao que Pedro respondeu: Senhor, para quem nós iríamos? Nós temos ouvido do Senhor as palavras da vida eterna, e temos visto e conhecido que tu és o Santo de Deus. Crente, eu quero tirar algumas conclusões breves para a sua vida. Primeiro, nos desertos desta vida, Jesus é o teu pastor. Saiba que, por mais que você passe por dificuldades, por mais que muitas vezes você se sinta solitário, por mais que você tenha provações, tem alguém cuidando de você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Segundo, nos desertos desta vida, Ele te faz repousar em pastos verdejantes. Apenas assente-se na presença do teu pastor, o Senhor Jesus. Coloque diante dele todas as suas necessidades. Leve a ele todos os teus fardos. Fale para ele a respeito dos apertos todos de coração que você tem. Deixe que Jesus cuide de você. Que Ele refrigere a tua alma. Deixe que Ele restaure as tuas emoções.
Deixe que Ele acaricie a tua cabecinha, como o pastor acaricia a cabecinha de uma ovelha. Deixe que Ele alimente o seu coração, que Ele fortaleça os seus ossos. Terceiro, nos desertos desta vida, saiba que tem alguém defendendo você contra o lobo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara não é para a ovelha. Vara é para o lobo. Cajado é para a ovelha. E não é para bater na ovelha. É para ajudar a ovelha não se desviar do seu caminho. E é por isso que a vara e o cajado do Senhor consolam, fortalecem. Deixe que o teu pastor cuide de você. E por último, eu quero perguntar a todos os que estão aqui: Jesus já é o teu pastor? Porque Jesus, Ele olha para todas as multidões e Ele se compadece. Eu gostaria de voltar a João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E agora o versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você ainda não é a ovelha de Jesus, hoje é o dia de se tornar. Hoje é o dia de olhar para Ele, de nele crer. E quem promete não sou eu, é Ele. Todo aquele que nele crer terá a vida eterna.